Do ponto de vista tradicional, normal, a gente trabalharia com uma fonte de magnésio como o L-treonato, normalmente pensando em demanda metabólica. Então a gente sabe que o nosso organismo, formado por órgãos, a gente tem demandas metabólicas distintas com relação às nossas necessidades. Isso está intimamente relacionado à variabilidade individual, né? Genética individual de cada um de nós. E a princípio é assim que acontece. Com o desenvolvimento da ciência, a gente partiu das formas mais conhecidas, que são aquelas inorgânicas, as quais se dissociam muito rápido, para trabalhar com formas que são melhoradas. E dentro desse sistema digamos, de reação, né, que é a quelação ou quelatação que a gente conversou, a gente passa a reagir o magnésio com essas moléculas para pensar em direcionamento bioquímico. Para um determinado tecido, por exemplo. Exatamente isso. Para músculo, aí que eu queria chegar. Para cérebro, nesse caso do... Que é o caso do Magtem. Então, a única molécula hoje com estudos, né, que propiciam e que estruturam não só a utilização para a saúde cognitiva, mas que clarificam que o L-treonato está realmente ligado ao magnésio e ao Magtem. Então, existem algumas técnicas analíticas, isso é muito importante pontuar, porque normalmente, no nosso dia a dia, na correria dos profissionais de saúde, dos consumidores, a gente tenta buscar algum DNA, né? Qual que é o código ali para eu realmente perceber que eu estou trabalhando com o brand, né? A gente fala muito do Magtem, e obviamente ele está relacionado ao L-treonato de magnésio. A gente olha o Cas number, que é a definição química daquela molécula. O CPF da molécula. CPF. Eu falei DNA, mas seria o CPF da molécula. O CPF da molécula. Cada uma tem o seu CPF. No caso do magnésio L-treonato, ele tem um CPF, o Magtem tem o seu CPF, que são totalmente distintos. Específico. É esse aqui que entrega o benefício para o paciente, é isso que você quer dizer? É exatamente aí que eu queria chegar, porque muitas vezes a gente olha a nomenclatura só e não olha o Cas number ou não faz a real correlação entre os dois. E o que acontece muito no mercado? A gente muitas vezes não faz a distinção, quando a gente só olha o L-treonato de magnésio, existem muitas misturas diretas entre aminoácido e mineral, que não garantem a reação de quelação. Ou seja, não está quelado ali. Não está conectado. Não se tornou uma molécula única, é isso? É isso, exatamente isso. Quer dizer, então, que é essa molécula única, 100% ali quelada, que efetivamente tem direcionamento para o sítio de ação, independente da molécula que nós estejamos falando. Se estejamos falando, por exemplo, do bisglicinato de magnésio, ele vai ter uma funcionalidade. Isso. No caso do Magtem, que é o magnésio L-treonato, ela vai ter essa outra funcionalidade, no caso cerebral. Exatamente, exatamente. Normalmente essa reação que a gente classifica como quelação ou quelatação, a gente escolhe, a gente determina o aminoácido que propicia, ele trabalha como um carreador ou como um facilitador. Perfeito. Obviamente que os estudos, sendo cada vez mais detalhados, a gente percebe que o aminoácido ele também corresponde, né, a uma ação dentro desse mecanismo de ação, mas de maneira geral ele é um facilitador, ele melhora inicialmente, né, antes da gente falar da ligação e do direcionamento, quando você trabalha, você diferencia os inorgânicos dos orgânicos, que de forma generalista também seria a ligação do mineral com aminoácidos ou estruturas provenientes de aminoácidos, eu aumento a cadeia carbônica do meu produto, ou seja, eu melhoro a estruturação dela, eu torno ela mais estável. Perfeito. E o principal ganho disso é o aumento de biodisponibilidade. Perfeito. Então, esse é um termo que a gente fala muito no dia a dia, e a forma mais fácil de traduzir isso, né, para o público, para o consumidor final, é tornar essa molécula disponível para uma absorção efetiva. Então, a gente só tem benefício daquilo que a gente absorve. Então, se eu misturo um aminoácido, né, que é um produto anfifílico, ele tem carga positiva e negativa, com mineral com carga positiva, eu não estou beneficiando o meu organismo. Eu estou trabalhando com moléculas que não apresentam característica de permeação de barreiras. Então, além de não chegar no sítio, antes de pensar no sítio de ação que você bem comentou, eu não estruturei ela adequadamente para que ela seja absorvida. Tá? Então, a gente não está nem falando de chegar, né, do delivery system, de chegar no local. É a absorção, né? É a etapa anterior ainda. É anterior, exato. Por isso que eu considerei importante, né, destacar alguns detalhes. Então, dentre os ligantes de magnésio, aquele que apresenta maior capacidade de atingir o sistema nervoso central através da passagem da barreira hematoencefálica, essa barreira
ela é conhecida por não só estruturar a passagem, mas ela também beneficia de uma forma de classificar o que pode, o que deve passar e o que não pode. Senão